Tu já parou pra pensar o que aconteceria se a luz simplesmente deixasse de existir? Talvez a fotografia não seria da forma como conhecemos e o cinema talvez tivesse seguido outro caminho. E obviamente o design digital seria impossível. Nesse vídeo eu vou te mostrar que nada é o que parece e as cores são bem mais importantes do que tu pensa. Foi pensando em tudo isso que eu tive a ideia de criar uma arte totalmente em preto e branco. E enquanto eu vou desenhando, eu vou te contar algumas coisinhas que eu fui entendendo ao longo do tempo, tá? E uma delas é, por que entender sobre luz? Olha, talvez seja muito mais importante ou até tão importante quanto aprender a desenhar. Uma boa parte das pessoas acham que desenhar é apenas entender as formas e por aí vai. Mas na verdade desenhar vai muito mais além disso, tá? As formas precisam ser representadas também com luz, com formas de luz. Saber um pouco como a luz se comporta no ambiente e como isso vai influenciar no teu trabalho no final das contas. E tu pode até se perguntar, mas como assim? Tá, pra ficar bem mais claro o meu ponto, vamos ir lá pra 1965, bem rapidinho. Existia um físico, matemático e astrônomo inglês chamado Isaac Newton. Olha, ele tinha uma teoria extremamente estranha pra época, tá? Mas Newton dizia que a luz branca não era pura, que ela era formada por várias cores diferentes. E usando um prisma, ele conseguiu provar isso aí. Quando a luz atravessou aquele prisma de vidro da demonstração dele, ela se dividiu em vermelho, azul, verde e várias outras frequências. E é aqui que vem a parte mais interessante. No mundo externo não existe o vermelho, não existe o azul e não existe cor. Ué, mas como assim, né? O que realmente existe são ondas eletromagnéticas com frequências diferentes. Por exemplo, um objeto parece vermelho porque ele absorve quase todas as frequências da luz e reflete apenas as frequências do nosso cérebro, que o nosso cérebro interpreta como vermelho. Na retina existem células chamadas cones e basicamente temos três tipos, tá? Sensíveis ao vermelho, ao verde e ao azul. O cérebro junta todas essas informações e reconstrói sensações de cor, ou seja, cor é uma interpretação neural. Isso significa que o mundo colorido que tu enxerga talvez não seja o mesmo mundo que o outro ser vivo vê. Como por exemplo os animais, muitos deles enxergam outras variações que não enxergamos e muitos deles enxergam menos. Então pensa comigo, se a cor só existe dentro do cérebro, o que exatamente a gente chama de realidade? E é justamente por isso que entender luz muda completamente a forma como tu desenha. Ao entender de onde vêm os pontos de luz, teu cérebro vai começar a associar melhor a interpretação de profundidade, volume, contraste, atmosfera e emoção. E sinceramente é aqui que muita arte começa a parecer viva, tá? A psicologia explica bastante isso e na verdade isso é baseado na psicologia das cores. E por isso também pessoas com daltonismo não conseguem enxergar cores corretamente porque essas células responsáveis por detectar as cores não funcionam corretamente ou então estão ausentes. Imagine então que um supermercado, por exemplo, organiza a mercadoria estrategicamente posicionada na ordem certa. Se tu entrar, tu vai se dar de cara com salgadinho, bolachas, doces, logo em seguida refrigerante, bebida, insumos para casa, até chegar às frutas, pães e carnes. Essa ordem já faz com que tu compre as coisas no impulso, já no início, na entrada do supermercado, porque já justamente são coisas rápidas, popular no paladar, sem precisar pensar muito, com uma escolha de carne e verdura. Coisas do tipo já ficam no caixa também, justamente para que tu comece a pegar uma bobagezinha por impulso. E a psicologia das cores também se aplica aqui. Coisas com cores mais fortes e chamativas saltam aos olhos. Então tudo isso faz com que a gente acabe comprando por impulso. Restaurante também coloca coisas na caixa para que a gente gaste mais depois de almoçar. Até mesmo a ordem de um buffet faz sentido. A carne sempre vai ficar lá no finalzinho, porque faz com que o cliente entre e vai pegando, enchendo o prato com as coisas mais baratas, né? E quando chega perto da carne, que seria as coisas mais caras, seria o que teria o custo mais alto, tu acaba comendo menos, porque tu já encheu o prato com outras coisas que já enriqueceram o teu olhar. O rodízio com a entrada que não é o propósito do restaurante, tudo isso são estratégias para prender tua atenção. O cinema já entendeu isso, o comércio já entendeu isso, tudo isso mexe com o emocional e assim como as cores visualmente mexem. Assim como nos filmes, o áudio é extremamente importante, o tratamento de cor das cenas na edição faz toda a diferença. Em um próximo vídeo eu posso trazer um pouco sobre como o áudio nos filmes e nos desenhos animados funciona e fazem o clima mudar completamente. Por isso não esquece aí de deixar teu like, tua inscrição e ativa o sininho para o YouTube te notificar de vídeos novos, tá? Então vem comigo. No cinema, cada tipo de iluminação é colocado ali estrategicamente só para te passar uma emoção diferente em cada cena. Um take onde tudo tá meio escuro, com pontos de luz em vermelho e uma boa trilha sonora pode significar tanto quanto desejo, atração, perigo, raiva ou poder. Tons no azul, por exemplo, pode significar tanto quanto calma, serenidade, solidão, tristeza, mas depende bastante do contexto também da cena ali que foi projetado pro filme
filme, pra série, pro vídeo. E existe, na verdade, um estudo sobre a teoria das cores que a psicologia explica bastante sobre isso. Talvez arte nunca tenha sido sobre copiar a realidade, mas sim sobre reproduzir a forma como o nosso cérebro interpreta a realidade. Talvez os nossos olhos estejam mentindo o tempo inteiro, não sei, talvez. Resident Evil é um bom exemplo de atmosfera boa para combinar com esse vídeo, e esse aqui é um dos cenários lá do início do game, onde a nossa protagonista Grace acaba passando para entrar em uma mansão que eu particularmente não chegarei nem perto, tá? De tão assustador. Então essa daí eu vou deixar pro FBI. Eu tô jogando um pouquinho do game e gostei bastante. Ele tem uma boa ambientação, um cenário rico em detalhes e além do gráfico e tal, é muito bonito. Então foi o que me motivou pra fazer essa arte aqui. Daí eu fui procurando um pouquinho de referência, alguma coisa que encaixasse ela também no ambiente lá do início do game, aquela roupa que ela tava usando de couro, jaqueta de couro, mochila. Dá uma olhada como o ambiente inteiro tem um clima bem pesado, composto por um dia de tempo nublado, cinza e frio, onde a gente consegue aplicar bem a variação de tons monocromáticos, né? Cinza com reflexos, paredes e quinas com bastante sombra, partes bem escuras, dando a sensação de profundidade. Porque assim como eu comentei no vídeo anterior, quanto mais perto, mais nítido, denso, escuro, e quanto mais longe, mais claro e uniforme, tá? Então anota isso aí, que isso aí é bem importante. Se tu aprendeu isso, tu nunca mais vai esquecer e vai sair meio que automático no teu desenho, tá? Isso aqui não é um tutorial, mas é um pouco do que eu faço quando eu tô trabalhando, então quero passar um pouquinho desse meu conhecimento que eu vou adquirindo ao longo do tempo, que eu vou praticando e funciona pra mim, entendeu? Nesse vídeo também eu vou deixar um pouquinho mais dinâmico, não na mesma ordem, tá? Do processo que eu fiz, um pouquinho vai mostrar o cenário, um pouquinho vai mostrar a personagem, mas é pra encaixar um pouco com o meu raciocínio, pra que vocês entendam melhor o que eu tô falando também. E voltando aqui para o desenho, para a teoria das cores, desde pequeno eu vivia copiando todo tipo de desenho, de álbum de figurinha, Tazos, Dragon Ball, mangá de Naruto, eu adorava Dragon Ball, inclusive, e pra te ser bem sincero, eu comprava quase todo mês um exemplar dos lançamentos lá do mangá do Naruto, tá? Cada volume lançava um por mês, né? E eu comprava numa banquinha perto de casa, né? Todo mês eu comprava um exemplar, que era, na época era R$ 9,90, inclusive hoje em dia tá R$ 35, uma diferença absurda, mas isso aí já faz mais de 15 anos, tá? Então é meio plausível ter aumentado o preço, mas também não é justo ter aumentado o preço, mas enfim. Eu comprava todo mês e na verdade eu não lia. Eu até lia alguma coisa, mas eu não pegava pra ler ele do início ao fim. Eu gostava bastante do design da capa, eu gostava da arte do autor, né? Dos quadrinhos, toda a ambientação que tinha, todo tipo de arte, aquela atmosfera que ele queria trazer, né? Nos quadrinhos. E eu sei que não faz sentido eu comprar um mangá, um gibi, uma história em quadrinho e não ler. Mas o ponto é que era a forma que eu encontrei para desenhar usando coisas que eu gostava na época. Isso ainda era muito mais forte quando eu vi o meu irmão fazendo isso. E o meu irmão fazia uns desenhos muito bons, assim, do Goku, por exemplo, Super Saiyajin. Eu achava aquilo muito louco. E é óbvio, né, que além de estar na cultura da minha família ali de desenhar, ter trabalhos manuais assim, eu acabei também pegando o gosto. Lembrando de tudo isso da minha infância, eu acabo não entendendo algumas coisas que eu ouço falar, né, nos dias de hoje. Como, por exemplo, tem muita gente que se cobra muito por não conseguir criar algo novo ou por se sentir envergonhado por estar copiando alguma coisa que já existe, por exemplo. Só que o simples ato de tu copiar coisas que já existem de autores, de obras famosas que tu gosta, por exemplo, do teu dia a dia, já é um exercício natural para tu aprender um pouco de arte, um pouco de como funciona. Ninguém cria as coisas do nada, as ideias não vêm do nada, normalmente vêm de coisas que já existem já. A diferença é que as pessoas elas pegam aquela ideia ali e usam um pouco da própria criatividade, um pouco da própria personalidade ali e cria algo novo. Entende? Que não é necessariamente novo, mas ele é diferente. E tu pode até ficar o resto da vida só copiando, por exemplo, 100% fiel ao autor que tu gosta, mas aí fica aquele questionamento, né? Tu vai ficar o resto da vida copiando e replicando trabalhos de outra pessoa? Que não é de tua autoria, por exemplo, algo que não tem a tua identidade, ou tu quer aprimorar um pouco do teu conhecimento e colocar um pouco da tua personalidade. Tu imagina tu criar um projeto que as pessoas de fora olhem e digam assim, olha só esse projeto aí, eu acho que eu sei de quem que é, eu sei quem é o autor. Sem a pessoa ler a assinatura, ela já reconhece o traço do artista. Então, consegue entender? Eu não quero dizer que isso seja apenas só para arte, para desenho, mas sim para tudo, né? Como, por exemplo, uma marca, que nem a Nike, Adidas, Apple, né? Só de ver ali o logotipo sem estar nada escrito que é daquela marca. Então uma dica que eu tento abraçar pra mim também é não tenha medo de julgamentos, tá? Sempre vai ter alguém pra julgar, mas isso aí é bobagem, tá?
muita gente de fato nunca vai entender que nada é 100% criado do zero, tá? Tudo tem uma inspiração de coisas que já existem, e isso aí é meio natural. Copiar algo para estudo é extremamente necessário, tá? Para o nosso desenvolvimento. Fica algo meio que automático já. Com o tempo teu trabalho vai ficando melhor, mais fácil, e justamente porque tu já aprendeu e conseguiu associar as técnicas certas para tua forma de trabalho. E na hora certa, aí sim, tu vai conseguir criar algo sozinho. E até hoje eu me inspiro em todo tipo de coisa, mas eu também crio algumas coisas, porém em todas elas eu tento replicar um pouco de mim, um pouco do Soares. Por isso mesmo eu recentemente decidi incrementar uma estética diferente pro meu trabalho. Decidi que em todas as artes eu usaria basicamente um pincel parecido em tudo, um traço de lápis por cima, como se fosse uma arte não acabada, entende? Não sei como eu vou explicar isso, mas como se tivesse desenhado a lápis o esboço e eu tenha esquecido de apagar. Como se eu não me preocupasse mais com aquelas perfeições, um desenho perfeitinho, mas sim com a liberdade. Como se eu me preocupasse mais com manter um trabalho solto e mais confortável, sabe? Ainda não tá do jeito exatamente que eu quero, mas pelo menos eu consegui achar um objetivo estético. Isso no fim se chama identidade visual. Por incrível que pareça, eu não sou muito bom lidando com tintas fisicamente, porque eu tenho uma certa dificuldade para misturar as tintas, né? Achar o tom exato que eu preciso. Mas é porque na verdade eu não pratico, né? Então eu poderia ter muito mais técnica e não tenho por falta de prática mesmo. Eu já comprei muito material, já testei muito material diferente. Tenho cadernos, tenho várias coisas aqui ainda em casa. E só que depois que eu descobri o digital, eu acabei mergulhando e nunca mais saí. Inclusive até tenho uma tela em branco ali guardada comigo, que eu pretendo ainda futuramente fazer uma pintura, fazer um trabalho bacana e talvez até grave. E aí eu posto aí e vocês me dizem como é que ficou. Mas esse cenário aqui que eu tô representando eu achei bem interessante, e a atmosfera que eu consegui criar aqui eu não tava esperando. Isso sempre acontece, isso acontece com bastante frequência. Eu penso uma coisa na minha cabeça e óbvio que não sai 100% daquele jeito ali, mas ao longo do tempo eu vou fazendo toda a pintura e aí eu vou achando alguns pontos aqui, uns pontos ali, e ele vai se formando. No início parece que, pra mim, por exemplo, parece que não vai dar certo, mas daí eu vou insistindo e começa dando certo. Então eu aplico um pouquinho de sombra no cabelo, um pouquinho de pontos de luz ali onde está mais perto dela. Eu vou fazer um contorno também para separar ela um pouco do cenário, e assim a gente consegue passar aquela sensação de profundidade mesmo, como se a personagem realmente estivesse lá naquele ambiente. Use todos os recursos que tu puder, se puder, use um gabarito, algum esboço, algo assim por baixo que nem eu fiz ali. Use os materiais ao teu favor, né, para ter um ambiente mais confortável e tranquilo de trabalhar. Mas em resumo, na vida, mesmo quando tudo parecer meio cinza, sem vida, tenta ver um pouco de cor nas coisas. Esse foi o resultado. Eu espero que tu tenha gostado da reflexão, de toda a história, todo o contexto, toda a arte, toda a dinâmica do vídeo. Eu realmente gosto bastante desse formato, e se tu curtiu, comenta e compartilha para eu trazer mais vídeos como esse. E até a próxima. Tchau!